Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com a saúde mental em meio a essa catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul. Como explicar para as crianças o que está acontecendo e qual é o impacto de uma tragédia como essa na vida delas? Pensando no público infantil, uma professora do curso de Psicologia e do mestrado em Saúde Materno-Infantil da UFN produziu um livro para ajudar a explicar toda essa situação em que vivemos no estado. E ela está conosco hoje no estúdio, é a professora Cristina Cruel. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Bruna, é um prazer. Professora, como se deu a produção do Céu, Sol, Sul? Então, Bruna, a minha formação e a minha trajetória profissional sempre me leva a voltar a minha atenção a esse público, que é o público de gestantes, de mulheres no convívio com os seus filhos, com os seus bebês, né, das famílias, das relações familiares e do desenvolvimento na primeira infância. Então, eu sou psicóloga, eu sou psicanalista e pesquisadora nesta área. Então, logo que começaram as chuvas fortes e intensas, eu já detive a minha atenção para esse público. Eu já passei a me preocupar, a pensar, a refletir como que estariam as famílias nessas condições, né, com crianças, especialmente crianças pequenas. Então, além disso, eu tenho 3 filhos em casa, né? São 2 crianças, um adolescente, e no convívio com os meus filhos, eu também percebia neles uma inquietação, né? Alguma dificuldade para compreender a dimensão do que a gente estava vivendo e, ao mesmo tempo, uma movimentação em casa relativa a isso, né? Então, as crianças na minha casa eram convidadas a participar dos movimentos de doação, né, de roupas, de alimentos, separar brinquedos para as crianças, e eu percebia que eles queriam entender mais e melhor o que estava acontecendo. Então, a ideia do livro veio por aí, né? Na época, eu não conhecia nenhum material, naqueles dias eu não conhecia um material que estivesse disponível para mim, né, para eu conversar com os meus filhos, e também me preocupei com essas famílias com crianças pequenas, tanto aquelas que estavam sendo diretamente atingidas pelas enchentes, quanto as que não estavam sendo atingidas diretamente, mas que eu sabia que as famílias estavam participando de alguma forma de ações voltadas para essa tragédia, né? Então, foi por aí, foi assim que eu comecei a pensar no livro. E a gente está acompanhando aí, então, né, partes do livro Céu, Sol, Sul. Ele é bastante ilustrativo, porque qual é a importância de conversar com as crianças, professora, explicar para elas o que a gente está vivendo nesse momento, né? Bruna, o que eu percebo assim, no imaginário geral, tem uma ideia de que a criança fica alheia, de que a criança não entende, de que a criança, ela tá ali brincando, ela tá ali num cantinho, né? E então, eu não preciso explicar para a criança o que está acontecendo, né? Porque ela tá alheia. E isso não é verdade, né? Então, o que a gente viu nessas últimas semanas foram as casas das famílias invadidas por notícias, né? Pais, mães, adultos, muito ali nas redes sociais, acompanhando fotografias, vídeos, as imagens, a televisão ligada, e as crianças por ali. Então, muitas famílias, primeiro, não reconhecendo a importância de se incluir a criança nisso, né, e que ela possa entender, né, e outras famílias talvez não reconhecendo que a criança está participando disso. A criança, desde muito pequenininha, ela percebe essas mudanças no clima afetivo, no clima emocional da família. E ela também percebe as apreensões dos seus pais. Claro, eu me refiro aqui às crianças que não foram diretamente atingidas. Aquelas que foram diretamente atingidas tiveram que sair das suas casas, né? Tiveram que pegar poucos pertences ou nenhum e saíram nessas condições tão difíceis como nós pudemos acompanhar nesses últimos dias. Então, é bom lembrar que a criança, ela precisa de alguma forma acessar essa informação, mas com uma linguagem que seja compreensível para ela, e por uma forma de comunicação, que a principal via de comunicação das crianças é a ludicidade. Então, o que eu pensei foi nisso, num material que fosse um recurso para os adultos, para os pais, que pudessem ler para as crianças e que transmitisse uma mensagem que, ao mesmo tempo, contextualizasse o que está acontecendo para que ela entenda, mas que finalizasse com um sinal de esperança, porque para a criança isso é importante. A criança, ela vai estar envolvida com essa situação como um todo,
ela, se não for bem avisada sobre o que está acontecendo, ela pode se sentir responsável de alguma maneira por isso. É uma tendência das crianças de se implicarem e se sentirem responsabilizadas que ela tem alguma coisa a ver com isso. Ou ela pode imaginar coisas assim do tipo, né, que isso é um castigo, ou que as pessoas que fizeram, ou que estão afetadas pela enchente fizeram alguma coisa errada, né? Enfim, 1000 coisas as crianças podem pensar. E nós só vamos saber o que elas estão pensando se nós criarmos um ambiente que facilite e que favoreça o diálogo das crianças conosco. Então o livro vem nessa condição, como um recurso para as famílias que podem abordar esse tema com as crianças e criar esse espaço de qualidade para uma conversa, numa linguagem que seja simples, porque esse é um outro aspecto importante, Bruna. A gente tem que apresentar ao mundo às crianças, mas em pequenas doses e como filtros. Então, eu não posso expor uma criança à cena que aparece na televisão ou na rede social. Você entende? É muita complexidade, gera medo, gera ansiedade, algum nível de estresse nessa criança. Ela se sente assim, como que não pode fazer nada para evitar que aquilo aconteça. Então isso para a criança é muito ruim. Mas é importante, professora, ser verdadeiro nessa hora, usando essa linguagem lúdica, tendo esse cuidado, mas falar a verdade para a criança. Falar a verdade para a criança, né? Para que ela não imagine outras coisas. Mas é uma verdade em correspondência às competências da criança, vamos pensar assim, em termos de compreensão. Eu falo a verdade para ela, mas eu não preciso detalhar, eu não preciso trazer essa complexidade do universo adulto para a criança. Então eu trago numa linguagem simples, né, as informações que são importantes que ela saiba, né, que são verdadeiras, e eu depois permito que ela faça perguntas. Que esse também é um bom uso do livro. Terminar o livrinho e perguntar, filho, filha, você entendeu? O que você entendeu? Você tem alguma dúvida? O que você pensou? E permitir para a criança que, além do livrinho, que ela brinque, que ela desenhe, que ela cante, que ela busque outras formas de expressão daquilo que ela está sentindo, das dúvidas que ela tem, né? Isso é bem importante. E, professora, a gente vê aí que desde que as chuvas começaram, né, uma rede de voluntários se formou para atender as famílias, atender as crianças nos abrigos, em diferentes espaços. E qual a importância desses voluntários saberem também como tratar essas crianças, como acolhê-las, né? Isso que é importante, né? Que a gente reconheça que a principal linguagem, via de acesso da criança é a ludicidade. Então, ela vai conseguir expressar melhor aquilo que ela sente, ou as suas dúvidas ou inseguranças, por meio de alguma atividade lúdica, né? Então, a brincadeira, a leitura de um livro infantil com uma linguagem adequada, né? Ou o desenho, ou o jogo, enfim, mas que ela possa, porque veja, a criança também, uma necessidade da criança é uma expressão psicossomática mais ampla, vou explicar, né? Ela não vai sentar diante da gente, provavelmente, a maioria das crianças não vai sentar e vai ficar falando, pois é, então eu pensei isso, então eu senti aquilo. Não, mas ela vai brincar. Então essa expressão mais ampla, eu quero dizer, que ela possa pular, que ela possa correr, porque algumas crianças estão sob forte tensão. Elas ficam inseguras, entende? Por isso que também algumas pessoas dizem, mas Cristina, será que tem que falar? Tem que falar com a criança, de alguma forma tem que falar. Porque senão ela reserva essa tensão e ela pensa que não pode falar, que é proibido falar, entende? E daí ela não vai expressar de nenhuma maneira. Então os voluntários também podem utilizar esses recursos lúdicos mais amplos e permitir à criança uma expressão corporal ampla também, né? De diferentes vias. E para quais sinais de um possível trauma a família precisa ficar alerta? Um evento como esse, nessas dimensões, ele é um evento que tem um potencial traumático, a gente diz assim, sabe? A gente não pode afirmar que todas as pessoas atingidas ou que estão presenciando essa cena se traumatizarão. Não podemos afirmar isso, mas que tem um grande potencial, sim, tem. Né? Então a gente vai observar a criança, assim, aquilo como ela era, por isso que é tão importante fazer uma referência aos cuidadores da criança que já conheciam ela antes. Então alguma mudança de comportamento pode ser um sinal de que algo não vai bem. Uma criança, por exemplo, que fica um pouco mais reclusa, isolada, mais caladinha, merece a nossa atenção. Mas além disso, tem crianças que podem apresentar algum retrocesso no seu desenvolvimento. Que sentido? Uma criança, por exemplo, que já fazia controle do esfíncter uretral, por exemplo, ela não fazia mais xixi, e ela volta a fazer xixi na cama, tá? Isso é um sinal de um certo retrocesso no seu amadurecimento, mas
é sinal de que ela está demonstrando, que ela está reagindo ao cenário que a gente está vivendo. Algumas crianças também podem ficar mais agitadas e um pouco mais opositoras, sabe? Elas podem mostrar um pouco mais de raiva, um pouco mais de ressentimento, elas podem, o que a gente chama assim de uma revolta. Então, é bem importante o parâmetro que nós temos de quem já conhece a criança. E para essas pessoas a gente pode perguntar, você está percebendo alguma coisa diferente na sua criança? Ela costuma se comportar assim? Ou está apresentando algum sinal, alguma mudança? Isso é importante. E também esse contato, esse atendimento com profissionais da área, né, professora, tanto agora, mais de imediato, quanto também a longo prazo. A gente tem assim, o pronto-socorro, vamos pensar assim, né, o pronto atendimento, os primeiros socorros em psicologia, a gente supõe que qualquer pessoa possa fazer, desde que esteja capacitada para isso. Ultimamente, recentemente, os psicólogos e psicólogas têm falado bastante a respeito disso, né, de quais são os primeiros socorros psicológicos. Eu costumo dizer que é como o engasgo, por exemplo. Diante de um engasgo, eu não posso esperar que tenha um médico, um enfermeiro, uma enfermeira para desengasgar a pessoa. Eu tenho que saber como proceder. Então, todos nós deveríamos saber como acolher uma pessoa em crise emocional. Mas os atendimentos subsequentes, aquelas crianças que precisarem de uma atenção mais especial, de um processo psicoterapêutico, sim, devem ser encaminhados para profissionais especializados. Professora, e sobre o livro, como que ele vai ser disponibilizado para as pessoas? Como ele está sendo disponibilizado para as pessoas? Então, Bruna, quando eu concluí o livro, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para os meus filhos, né? Então, meu filho tinha 5 anos, completou 6 anos agora, eu li o livrinho para ele. Algumas referências que estão no livro são palavrinhas que eles mesmos estavam usando, né? O meu filho mais novo disse que essa chuva era uma chuva diferente, que era uma chuva que parecia que não tinha fim, né? O meu filho do meio também, de 9 anos, leu o livrinho e disse, mamãe, eu agora entendi melhor, eu acho que as crianças vão gostar de ler esse livro. Ele que fazia referência já alguns dias atrás a respeito da Arca de Noé, então eu incluí nessa historinha. Né? E o meu filho mais velho também leu, né, que tem 12 anos. De pronto, eu disponibilizei o livro em formato digital pelo Instagram. E me surpreendeu o número de pessoas que solicitou esse livro. Esse livro eu mesma, pessoalmente, já distribuí para mais de 600 pessoas. O livro em formato digital pelo Instagram. Mas também muitas pessoas me pedem o livro físico, né, o livro impresso. Então, a partir desses pedidos e também da necessidade que nós temos de mais e mais ações beneficentes, né, às famílias afetadas pela enchente. Então, a partir dessa semana, a gente vai começar a comercializar, a vender esses livros e todo o lucro dessa campanha vai ser revertido para as famílias que foram afetadas. Então, a gente vai vender o livro a R$50 e o lucro todo disponibilizado para essas famílias. A gente espera que, assim, o livro possa circular para além do Rio Grande do Sul, né, fora no Brasil. As crianças que não foram diretamente afetadas podem usar esse livrinho para entender melhor o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e assim também a gente ajuda ainda mais as famílias que estão necessitando tanto. Perfeito. Professora, muito obrigada pela sua entrevista, pelos seus ensinamentos e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, eu fico feliz realmente em contribuir.